Aqui que o Pablo tocou no começo e agora no final também sobre direção, né? A gente só toma direções certas na nossa vida quando a gente tem intimidade com Deus, né? Porque Deus é que nos direciona, principalmente para tomar decisões, no caso, grandes decisões, né? Porque Jesus ele só teve sucesso no seu ministério porque Jesus tinha intimidade com Deus. Então toda decisão que Jesus tomava não vinha dele, era Deus que direcionava, né? E por isso que Jesus ele passava muito tempo também orando sozinho. Era para isso, era para buscar a direção, o direcionamento, né? Quando Jesus vai escolher os 12 para andar com ele, Jesus se retira para orar, né? Fala aqui, ó, Jesus escolhe seus 12 apóstolos, né? E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo ao nascer do dia, convocou os seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos. E aqui fala os nomes deles, né? Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu. Então aqui vemos que grandes decisões da nossa vida, a gente tem que ter uma certa intimidade com Deus, senão a gente vai fracassar. Isso em toda a área, seja às vezes para escolher um serviço, seja para entrar às vezes num casamento, entre várias áreas da nossa vida. Outra ocasião aqui que Jesus também orou. Às vezes a gente ora para tomar uma decisão certa, mas quando às vezes um milagre, alguma coisa acontece na nossa vida, a gente não ora, né? A gente meio que dá uma relaxada. E Jesus não. Tanto para tomar uma decisão certa, ou quando essa decisão deu certo, Jesus também orava. Aqui quando Jesus ele realizou o milagre, né? Dos pães, dos peixinhos, que em João 6:13. Assim sendo eles, ajuntaram-se e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixado por aqueles que haviam comido. Então vendo aqueles homens, o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o proclamarem rei. Ou seja, eles aqui, vendo Jesus fazer o milagre da multiplicação, eles já queriam meio que forçar Jesus a se tornar rei. Jesus, percebendo isso, Jesus se retirou novamente para o monte para orar sozinho. Aqui, quando um milagre se realizava, Jesus também se retirava para orar. E tocando no Pablo, que o Pablo disse aqui, quando a gente tem intimidade com Deus, Deus revela as nossas falhas, os nossos pecados. Isso aí está lá em Isaías 6, né? Como o nosso pastor sempre fala, no ano que morreu o rei Uzias, né? Fala. Eu ia falar esse texto, Paulo. É lá no Isaías 6, né? É no 5. É aquela parte ai de mim. É o 5. E quando a gente desenvolve, né, esse hábito de ter intimidade com Deus, que no caso é um hábito, eu e os meninos aqui, a gente viu uma pregação do Josué Brandão, que ele fala, né, quando a gente desenvolve o hábito de estar a sós com Deus, então nós aprendemos o caminho do arrependimento, porque a intimidade com Deus vai revelar para nós, né, os nossos erros, as nossas falhas. E aqui, ó, Isaías 6. Isaías 6:5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei dos exércitos. Agora o 6, Isaías 6:6. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão
uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou aos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui vemos que Isaías, quando ele fica a sós com Deus, ele percebe que ele também era um homem de impuros lábios e habitava no meio de um povo de lábios impuros, mesmo ele sendo profeta, né? Glória a Deus. Às vezes tem gente que se acha tão perfeito, né? Que se acha às vezes no direito de julgar o irmão, a irmã, mas quando essa pessoa ela se aproxima de Deus, Deus começa a revelar os seus defeitos. E aí que ele começa vamos supor, começa a ter mais, não sei, compaixão ou mais Humildade. Com o próximo, né? Porque Deus começa a revelar também que ele é falho do mesmo jeito, não é porque às vezes ele tem um cargo na igreja, ou porque ele é às vezes o pastor, ou o líder, ou alguma coisa na igreja, né? Que ele está acima, né? Isaías aqui deixa claro, ó. Então disse eu: ai de mim. Ele disse aqui quando ele se aproxima de Deus, ele tem um momento de intimidade com Deus. Ai de mim, pois estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram ao Rei dos Exércitos. Então é isso aí, pessoal. Quando a gente se aproxima de Deus, Deus começa a revelar os nossos erros, os nossos pecados, mas na intenção de que a gente mude, né? Porque Deus é santo. E Deus fala, né? Sede santo, porque eu sou santo. E é isso, pessoal. Glória a Deus. Amém?